E aí, pessoal, preparados para a gente mergulhar num dos eventos mais importantes e transformadores da história da humanidade? Nos próximos minutos, a gente vai desvendar juntos os momentos cruciais da Segunda Guerra Mundial. Então, bora lá! Para começar, pensem nesse número: 6. Pois é, não foram 6 meses. Foram 6 longos e difíceis anos. Para muita gente, foi uma vida inteira de incertezas, de luta. Um período que não só redesenhou o mapa do mundo, mas que mudou para sempre a tecnologia, a política e a vida de milhões de pessoas. Tá, mas como é que o mundo chegou nesse ponto? Uma guerra gigantesca como essa nunca começa do dia para a noite, né? É como uma tempestade, ela vai se formando aos poucos. Para a gente entender a Segunda Guerra, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver as sementes que foram plantadas bem antes. E a nossa primeira parada é aqui, no Tratado de Versalhes. Na teoria, ele era um acordo para selar a paz, depois da Primeira Guerra Mundial. Só que na prática, ele impôs condições tão pesadas, tão humilhantes para a Alemanha, que em vez de paz, acabou plantando um sentimento de vingança. Um sentimento que ficou conhecido como revanchismo alemão. E que condições eram essas? Imagina só, ter que pagar uma dívida quase impossível, perder pedaços super importantes do seu território, tipo o tal do corredor polonês, e ainda por cima ser proibido de ter um exército forte. Foi isso que aconteceu com a Alemanha. Essa humilhação toda abriu caminho para líderes extremistas que prometiam trazer a glória do país de volta. E foi aí que surgiu Adolf Hitler. Ele chegou ao poder e, um passo de cada vez, começou a ignorar todas as regras do Tratado de Versalhes. Primeiro, rearmou a Alemanha em segredo. Depois, anexou a Áustria e, logo em seguida, a Tchecoslováquia. A cada movimento, ele parecia testar a paciência da Europa, pensando: será que eles vão fazer alguma coisa? E a resposta da Europa foi a chamada política de apaziguamento. Basicamente, países como França e Grã-Bretanha estavam tão traumatizados com a Primeira Guerra e também com medo do avanço do comunismo que eles pensaram: vamos dar ao Hitler o que ele quer, uma hora ele para. Foi uma aposta super arriscada para tentar evitar uma nova guerra a todo custo. Bom, e como a gente já sabe, a aposta deu muito errado. Quando Hitler invadiu a Polônia em 1939, ficou claro para todo mundo que ele não ia parar. A conversa acabou. A guerra era inevitável e o mundo estava prestes a pegar fogo. O mundo, então, se dividiu em dois grandes times. De um lado, o eixo, formado principalmente por Alemanha, Itália e Japão. Do outro lado, os aliados, que no começo eram liderados por Grã-Bretanha e França, mas que depois ganharam reforços de peso, a União Soviética e os Estados Unidos. Logo no comecinho da guerra, a Alemanha chegou com uma tática militar que deixou todo mundo de queixo caído, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Pensa num ataque super rápido, com tanques, aviões e soldados agindo juntos, de surpresa, para esmagar o inimigo antes que ele pudesse sequer reagir. Era pura velocidade e força bruta. E essa tática funcionou que foi uma beleza. Para eles. Em questão de meses, a Polônia já era. Depois, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e, pasmem, até a poderosa França foi dominada. A Europa estava de joelhos e parecia que ninguém podia parar o avanço do eixo. Só que aí, o ano de 1941 mudou completamente o rumo da história. Foram 2 erros de cálculo gigantescos do eixo. Primeiro, Hitler traiu um pacto que tinha com a União Soviética e invadiu. Logo depois, o Japão atacou a base naval americana de Pearl Harbor. Com isso, 2 gigantes que estavam meio de fora, os Estados Unidos e a União Soviética, entraram com tudo na guerra. A entrada dessas 2 superpotências foi o ponto de virada. A balança do poder mudou de lado. A guerra entrou na sua fase final. E é agora que a gente vai ver como essa história caminhou para o fim e o que nasceu das cinzas desse conflito todo. A virada dos aliados aconteceu em 2 frentes enormes. Lá no leste, o exército soviético parou os nazistas na Batalha de Stalingrado, uma das mais sangrentas da história, e começou a empurrar eles de volta. Ao mesmo tempo, no oeste, os aliados organizaram a maior invasão por mar já vista, a Operação Overlord, que ficou famosa como Dia D, lá na Normandia.
Mas olha, enquanto os exércitos lutavam nos campos de batalha, uma outra guerra, uma muito mais cruel e silenciosa, estava acontecendo. O regime nazista organizou o extermínio de milhões de pessoas, principalmente os judeus. Esse número, 6 milhões, é uma estimativa das vidas que foram tiradas nesse genocídio que a gente conhece como Holocausto. É uma das páginas mais tristes da nossa história. E no meio disso tudo, onde entra o Brasil? Sim, o Brasil participou. Foi o único país da América Latina que enviou soldados para lutar lá na Europa. A nossa Força Expedicionária Brasileira, a FEB, lutou com muita coragem ao lado dos aliados, principalmente na Itália. Com a derrota da Alemanha e da Itália, a guerra na Europa tinha acabado. Mas lá no Pacífico, o Japão continuava lutando. O fim da guerra veio de um jeito terrível e inédito. Os Estados Unidos usaram uma arma nova e devastadora, a bomba atômica, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Depois dessa destruição, o imperador japonês se rendeu e a Segunda Guerra Mundial finalmente terminou. A guerra acabou, mas o mundo que ficou era totalmente diferente. A Alemanha foi dividida entre os países que venceram, Estados Unidos e União Soviética, que eram aliados, viraram grandes rivais, dando início ao que a gente chama de Guerra Fria. E outra coisa, a guerra fez com que milhões de mulheres entrassem de vez no mercado de trabalho, mudando a sociedade para sempre. Ufa, quanta informação, hein? A gente viajou desde as sementes da guerra até as consequências dela. Agora, para a gente ter certeza de que ficou tudo fresquinho na memória, que tal um desafio? Chegou a hora do nosso quiz. Bora testar os conhecimentos. Primeira pergunta. Qual foi o nome daquele tratado que, em vez de paz, gerou um sentimento de vingança na Alemanha? Vou dar um tempinho. Se a resposta foi Tratado de Versalhes, mandou bem. Vamos para a segunda. Quais eram os 3 países que formavam o núcleo principal da Aliança do Eixo? Essa é clássica, hein? A resposta certa é Alemanha, Itália e Japão. Pergunta número 3. Os Estados Unidos estavam meio de fora da guerra no começo. Qual foi o evento que fez eles entrarem de cabeça no conflito? Tempo. Foi o ataque japonês à base de Pearl Harbor. Exato! Quarta pergunta. A gente falou sobre aquela invasão gigante pelo mar, o dia D. Qual era o nome oficial da operação? Essa é para quem prestou atenção. Era a Operação Overlord. E a última pergunta do nosso quiz, para fechar. A gente começou falando desse número. Por quantos anos a Segunda Guerra Mundial sacudiu o planeta? Lembra? Foram 6 longos anos de conflito. Isso mesmo. Arrasaram no quiz. E para a gente encerrar, eu deixo uma pergunta para a gente pensar um pouco. De todas as mudanças que a guerra trouxe, qual delas a gente mais sente no nosso dia a dia até hoje? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. E se curtiram essa viagem pela história, já sabem, né? Deixem aquele like, sigam o canal e ativem o sininho para não perder os próximos resumos. Valeu e até mais!